Gente, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à reunião de sexta-feira de tratamento. E nós vamos dar continuidade à obra Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, onde Emmanuel nos propõe a estudarmos a obra Céu e o Inferno. No ano de 1961, em Uberaba, onde Chico, a essa época, já residia, participava de 2 reuniões públicas numa casa espírita que tinha como nome Comunhão Espírita da Prece. E essas reuniões aconteciam às segundas-feiras e às sextas-feiras. E não sendo coincidência, hoje nós vamos ler o capítulo 70, que traz o título No Grande Adeus, que vai justamente fazer uma referência ao dia 2 de novembro, porque em 1961, no dia 3 de novembro, Emmanuel, ele dita essa mensagem a Chico Xavier, na Comunhão Espírita da Prece, após o grupo ter lido na segunda parte do capítulo 1, item 13, da obra Céu e Inferno. Nessa segunda parte, está falando da passagem e do relato dos espíritos do outro lado. Como que eles se encontram do outro lado? Então nós temos diversos relatos de espíritos infelizes, de espíritos sofredores, de espíritos criminosos, de espíritos arrependidos, de espíritos suicidas, de espíritos felizes. Porque hoje, sendo dia 3 de novembro, 62 anos depois, nós estamos relendo a lição que foi lida naquela noite, tanto a do Céu e Inferno, quanto a mensagem de Emmanuel, após o término da reunião, onde o próprio Chico fazia a leitura da mensagem que ele recebia. No dia 3 de 11 de 1961, que também, coincidente, foi uma sexta-feira. Então, hoje, sexta-feira, 3 de 11 de 2023, estamos trabalhando a lição que foi dada no dia 3 de 11 de 1961, 62 anos depois. E na segunda parte, capítulo 1, item 13, que traz o título A Passagem, Kardec vai dizer assim: o estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim: o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo o sofrimento, e cujo despertar é cheio de suavidade. Então, Kardec está trazendo para nós 2 pontos interessantes, que é o momento que nós espíritas estamos aprendendo a mudar essa nomenclatura. Em vez de morte, porque é uma palavra que ainda traz um impacto muito grande sobre todos nós. Nós a temos de forma cristalizada em nossos íntimos, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos,
nas nossas emoções, especialmente no dia de ontem, quando lembramos de muitos corações queridos que um dia comungamos com eles no plano físico e que hoje não se encontram presentes do ponto de vista físico. Mas sabemos que estão vivos. Então a doutrina espírita, ela em vez de conceituar morte, ela define para nós desencarnação. Bom, o que vem a ser desencarnação? É quando o espírito se desliga de forma definitiva do corpo ao qual se serviu durante a sua trajetória no plano físico. Essa trajetória, ela pode ser de alguns meses, de algumas horas, de alguns anos, décadas, e há irmãos que chega a 100, cento e poucos anos. É raro chegar aos 100 anos, mas existem. Conhecemos pessoas que viveram 102, 103 anos, 104 anos. Mas os dois pontos que ele nos traz interessante é sobre a forma desse desligamento. Ela será sofrida para o espírito ou será suave? Então Kardec, ao analisar, ao observar o relato dos espíritos que vão nos dar a mensagem no desenvolvimento aqui dessa segunda parte, quando o espírito encarnado, e aí uma diferenciação que nós gostaríamos de chamar a atenção, que quando o espírito está encarnado, nós falamos que é a alma. Porque em O Livro dos Espíritos, na questão 134, quando Kardec pergunta à espiritualidade, o que é a alma? O que define a alma? E nós temos uma percepção, uma ideia, uma compreensão. No próprio Livro dos Espíritos, lá na introdução, ele vai trazer essa palavra alma e mostrando inúmeras conotações que nós podemos dar a ela. Por exemplo, não somente a alma de um corpo. É muito comum nós falarmos assim, que aquele jogador, que aquele esportista jogou com alma, não é verdade? Que aquele cantor, ele colocou a sua alma, toda a sua emoção naquele canto. Temos também a alma do mundo, como costumamos dizer, mas há muitos que também falam da alma penada, não é verdade? Referindo-se já ao desencarnado. Mas os espíritos respondem a Kardec. Alma nada mais é do que o espírito encarnado. E o que acontece com a alma no instante da morte? Aí é a questão 149 do Livro dos Espíritos. E a espiritualidade responde: retorna ao mundo dos espíritos. Volta a ser espírito, de onde momentaneamente deixar a dimensão espiritual. Então é interessante nós analisarmos isso, por quê? Porque a espiritualidade, quando coloca que no desligamento da alma do corpo, ela retorna a ser espírito, veja bem, ela não se transforma em espírito. Ela volta à sua condição antes de estar no corpo. Então está abrangendo outro ponto interessante, que é a reencarnação. Porque se ela volta, se ela retorna, quer dizer que ela está assumindo a sua posição de espírito
diante da própria escala espírita, o nível de evolução em que ela se encontra. Então, quando este espírito ele toma um corpo, e este corpo, nós sabemos, ele é preparado de uma forma, poderíamos dizer, divina, porque não existe no mundo nenhuma máquina mais completa e tão desafiadora para nós, seres humanos, em especial para a própria ciência, do que o corpo humano. De todos os seus sistemas, o sistema endócrino, o sistema linfático, o sistema nervoso, o sistema digestivo, o sistema respiratório, onde cada órgão, exercendo o seu papel de forma específica, e nós nos servimos deste corpo durante um período. Este corpo, ele é gerado, gestado por um tempo, até que então nasce a criancinha, o bebezinho, dependente de tudo. Dizem que é o único animal que ao nascer é o que mais depende de outros seres. Porque há animais que quando já nascem, já saem até, como se diz, né? Eu não vou dizer caminhando, mas já nascem como que com uma autodependência que o ser humano não tem. Só terá depois. E ele passa por todas as fases, até chegar um momento em que ele sabe que retornará para o plano físico, para o plano espiritual. Todos nós que nos encontramos aqui sabemos que vamos um dia deixar este corpo. Isso é fato. Todas as vezes nós falamos e comentamos ontem, no dia de finados, um velório, quando você vai a um velório e vê aquele irmão para ser sepultado no esquife, em um caixão, o que passa pela sua cabeça? Ali está fulano, ali está ciclana. O corpo físico está ali, inerte. Mas e o espírito? A alma? Como se processa esse desligamento da alma em relação ao corpo e como que este espírito assume do outro lado e após se desligar e estar do outro lado, como é que vai ser? Para onde ele vai? Com quem reencontrará ou encontrará? Como que vai ser a existência dele a partir daquele momento? Que afazeres ele terá? Que propostas dentro da evolução ele poderá abranger? Então vejam bem que quando se fala de morte, vida em morte, e nós estamos tentando eliminar a palavra morte e trabalhar a desencarnação, nós vamos observar, então, que o desligamento pode ser perturbador ou suave, conforme a conduta do espírito no plano físico. Então, o Kardec traz aqui: quando o espírito ele já se encontra desmaterializado. O que é ser desmaterializado? Quer dizer, então, que ele vai viver com o pensamento somente para o plano espiritual e estar alienado das coisas físicas? Não. Claro que não. Porque se nós estamos no plano físico, nós temos as necessidades do corpo físico, da vida material, da qual nós nos
nos servimos dela. Então é importante nós sabermos viver dentro do corpo físico as etapas que os mesmos dentro do corpo físico nós vamos encaminhando nele, mas assumindo a nossa identidade espiritual. Há um ditado que diz: nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que ter um equilíbrio. Atingir um equilíbrio. Aprendermos a viver no corpo de uma forma consciente e saudável. Participando com este corpo de tudo aquilo que a matéria pode nos oferecer. De forma prazerosa, de forma saudável. O grande problema, segundo a espiritualidade, são os abusos, são os excessos que muitos de nós cometemos em vários níveis. E quando o espírito está encarnado, começa a entender que aqui é apenas um estágio, um processo transitório, e que ele retornará para o plano espiritual, então ele precisa intimamente fazer uma grande reflexão. Espera aí. Se eu estou encarnado, se eu estava no plano espiritual antes de estar aqui, em qual local do plano espiritual eu me encontrava? Em qual dimensão eu me encontrava? Porque quando falamos plano espiritual, nós estamos abrangendo as inúmeras dimensões. Como uma cidade, tal Belo Horizonte, que existem vários bairros, regiões, região norte, região sul, região nordeste, noroeste, região leste, região oeste. Plano espiritual também. São dimensões onde cada espírito estará familiarizado com um grupo de espíritos de acordo com a sua afinidade e sintonia. Então existem regiões boas, existem regiões não tão boas no plano espiritual, como numa grande cidade. Existem bairros onde as ruas estão asfaltadas, existem bairros onde as ruas estão precisando de um olhar melhor pelas administrações e por aqueles que também ali se encontram, da mesma forma no plano espiritual. Então, quando o espírito tem essa consciência, retornei para o plano físico, no dia X, do mês tal, do ano Y. E aí você começa a pensar, peraí, por que meu pai, minha mãe, meus irmãos, e você começa a construir a sua forma de pensar, porque você precisa chegar a um momento em que você vai se desligar deste corpo, que todos os seus também irão se desligar. Será que reencontraremos do outro lado? Não reencontraremos? Então, quando a gente começa a trabalhar isso, o que nós estamos fazendo? Desmaterializando-nos. Vivendo a vida normal, natural no plano físico, mas tendo a consciência de que somos espíritos e de que um dia iremos retornar. Porque nós não sabemos quando chegará a nossa hora. O que sabemos é que chegará. Quando, não sabemos. Pode chegar hoje mesmo, quando sairmos daqui. Semana que vem, mês que vem, ano que vem, 2030. Por exemplo, no dia 3/11/1962,
numa sexta-feira, eu não sei onde eu me encontrava. Se eu estava num corpo físico, em qual cidade, em qual país, convivendo com quem, ou se eu me encontrava no plano espiritual. Em qual região? Não sei. O que eu sei? Que no dia 3/11 de 2023 eu me encontro aqui. Encarnado, naturalidade brasileira. Nasci em Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. Vivo aqui. E aqui estou desenvolvendo a minha atual existência. Um dia retornarei. Tudo isso se acaba? Não. Tudo que nós construímos se esvai? Não. Então o que essa alma, ao se desligar do corpo, leva para o outro lado? Então Emmanuel, ele propõe, no grande adeus, o título da lição, quando coloca para nós: cerraste os olhos dos entes amados, orvalhando-lhes o rosto inerte com as lágrimas que te corriam da ternura despedaçada, e inquiriste sem palavras para onde se dirigiam no grande silêncio. Disseste adeus, procurando debalde aquecer-lhes as mãos frias, desfalecentes nas tuas, e colaste neles o ouvido atento, no peito hirto, indagando do coração prostrado a razão, por que parou de bater. Entretanto, o vaso impassível nada pode informar quanto à destinação do perfume. Ergue as antenas da prece no santuário da tua alma e perceberás o verbo inarticulado dos que partiram. Muitas das vezes, aqueles que partem, em vez de estarem caminhando na sequência evolutiva de seus espíritos, muitos ficam presos mesmos, ligados ao corpo inerte que vai se decompondo. Ou muitos entram em processos de perturbação sem saber que já se encontram desencarnados e passam a viver como viviam, convivendo com os entes encarnados. Isso é muito comum. Porque dizem a espiritualidade benfeitora que os espíritos estão por toda parte. Nunca estamos sozinhos. Nós não precisamos ter medo ao chegarmos em casa. Não precisa abrir a porta e pensar, tem um espírito aqui, tem um espírito ali. Não precisa. Age naturalmente. E se tiver? Converse com ele ou com ela. Como é que eu vou conversar? Pensamento. Às vezes nós conversamos com espíritos sem saber que estamos conversando. Mentalmente. Saberás então que te comungam a dor, estendendo-te as mãos ansiosas. Arrojados à vida nova, querem dizer-te que ressurgiram. Extasiados perante o sol, que a imortalidade lhes apresenta, suspiram por transfundir a saudade e o amor no cálice da esperança, para que não desfaleças. Libertos do cárcere em que ainda te encontras, rogam-te paz e conformação para que possam, enfim, demandar a renascente manhã que lhes acena dos cismos. Não lhes craves nos ombros a cruz da aflição,
nem lhes turvas a mente no nevoeiro de pranto que te verte da angústia. Então, Emmanuel está relembrando que trabalhar a desmaterialização é justamente compreender que aquele momento chegou para aquele coração que se vai. É preciso deixá-lo ir, ou deixá-la ir, e não prender aqui. Porque nós não sabemos qual é a verdadeira necessidade daquele espírito. E pode acontecer que, inconformados com a perda de um coração querido, nós começamos, através de vibrações contrárias ao que temos aprendido, podemos atrair este coração para junto de nós. E, no campo de associação mental, um ficar alimentando o outro. No campo da inconformação. Um atrapalhando o outro. Embora aquele que deixou o corpo estar ali, ele não pensa que está atrapalhando. Ele não pensa dessa forma. O que fazer? Emmanuel nos propõe. Honra-lhes a memória, abraçando os deveres que te legaram, e ajuda-os para que avancem com a tua bênção de modo a te prepararem lugar na pátria comum, em que todos nos reuniremos um dia. São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo para que te confortem. À maneira da árvore que solicita a rega da fonte a fim de preservá-la contra a secura. Ante o fel da separação, porque realmente a separação, ela traz dor. E é preciso viver essa dor. É preciso viver o seu luto. O que não se pode é exceder, é abusar nesse luto anos e anos. Mas você ali viver o luto de uma perda de um coração querido por um tempo para se refazer é importante e necessário. Sabemos disso? Da mesma forma que também será necessário aquele que partiu se adaptar do outro lado. Ele terá um tempo para essa adaptação também. Então, quando nós começamos a trabalhar mentalmente esses processos, fica mais fácil até para nós quando chegar a nossa vez. Sair do corpo físico andando, sorrindo e agradecendo a Deus. Isso é raro. Porque geralmente quando se desliga a alma, em muitas situações, tem que se desligá-la e magneticamente colocá-la num sono profundo. Dependendo de alguma situação. E aí, este espírito só vai despertar tempos depois, do outro lado. Cada caso é um caso. Então não seria melhor, quando chegar a nossa hora, cerrar os olhos, o amigo espiritual dizer, levante-se. Você levantar, olhar para o seu corpo e agradecer e dizer a ele, para onde vamos? E sair caminhando? Do que ser desligado num sono profundo e despertar e ficar perturbado e confuso sem saber onde está? Ou sair do corpo, vê-lo e tentar sacudi-lo e sair gritando para aqueles que estão ali, que você está ali, vivo, mas eles não estão escutando, a não ser um médium que possa ouvir com a sua sensibilidade.
São agora companheiros que te pedem fidelidade e consolo para que te confortem, à maneira da árvore que solicita a rega da fonte, a fim de preservá-la contra a secura. Ante o fel da separação, trabalha com paciência e confia neles. E quando a agonia da suposta distância te constringe os refolhos do espírito, deixa que eles próprios te falem ao pensamento sob a luz da oração. Ontem mesmo, nós estivemos numa casa realizando um estudo, e aí uma das irmãs lá que dirige a casa chegou para mim e disse assim: Delano, você, olha que coisa gostosa, você tem o contato de fulana de tal? Sim, tem. Você pode me passar? Posso. Eu recebi uma mensagem do companheiro dela, que já desencarnou há um bom tempo. Está aqui em nossa casa, ele ditou a mensagem, ele está bem, está trabalhando aqui conosco. Que maravilha, que coisa boa. Olha que maravilha, você receber uma mensagem para se confortar e saber de que aquele coração prossegue. Então vamos refletir com muito carinho nisso. Então nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade, fechar essa primeira parte e vamos convidar o Telmo para dar prosseguimento com a obra Os Prazeres da Alma,